Fique bem informado no portal wamídia.com.br. Rádio WA. Olá, bom dia. Pessoal, agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região no período de 9 a 13 de setembro. No dia 9 de setembro, em Iturama, na Avenida Dom Pedro II, no São Miguel, durante patrulhamento, os policiais avistaram o autor ISS, 26 anos. Ele estava caminhando e quando ele avistou a viatura, ele colocou alguma coisa, um objeto dentro de suas vestes. Foi realizada a abordagem e após a busca pessoal foi encontrado maconha. O autor foi conduzido preso e a droga apreendida. E na Avenida Prefeito Juca Pádua, também durante a abordagem a pessoas em atitudes suspeitas, foi localizado maconha no bolso do menor infrator DM, 16 anos. Foi realizada a apreensão do adolescente e do entorpecente. Em Campina Verde, na Avenida 27, no centro, durante a realização da visita dos familiares aos detentos, os agentes penitenciários realizaram busca na parte da frente da cadeia, no gramado, sendo localizadas 15 buchas de maconha. Foi realizada a apreensão do material. Em Limeira do Oeste, na rodovia LMG 865, quilômetro 44, segundo o solicitante CAO, 49 anos, por volta da 1h da madrugada, ele estacionou uma colhedora de cana de uma empresa e uma carregadeira terceirizada também por essa empresa, próxima a uma fazenda. E quando ele retornou, percebeu que foram furtadas 2 baterias de 100 amperes da colhedora de cana e uma bateria também de 100 amperes da carregadeira. Os autores estão sendo procurados. Em Campina Verde, na rua 34, no Sinho Teixeira, em patrulhamento, os policiais abordaram o autor, Tiago Faria, o qual, há dias anteriores, havia postado em sua rede social, no Facebook, ofensas dirigidas aos policiais militares. O autor já havia sido orientado a retirar tais publicações. Porém, ao abordarem o indivíduo, foi verificado que ele não retirou as palavras ofensivas e de baixo calão voltadas aos policiais militares. Frente ao fato, foi realizada a apreensão do menor, bem como o aparelho celular dele. Em 10 de setembro, na Rua C, no Tiradentes, aqui em Iturama, segundo a vítima, RAS, 36 anos, por volta das 11h, 11h30 da noite, ela caminhava pela via quando um jovem se aproximou e furtou o aparelho celular da vítima. Em seguida, ele fugiu em uma bicicleta sentido bairro Bom Sucesso. O autor apresentava-se trajando uma blusa de frio marrom, uma bermuda e estava com capuz. A vítima disse que também havia um outro autor que estava acompanhando o que furtou o aparelho celular. Porém, ela não soube passar maiores informações acerca dessa segunda pessoa. Foram feitos rastreamentos e até o momento os autores não foram localizados. Na rua Canápolis, no centro, segundo a vítima MC, 15 anos, ela chegou em sua casa e deparou com a porta aberta e com os móveis revirados. Ela percebeu que no local foi furtado um óculos de sol espelhado e um aparelho celular Samsung Galaxy de cor preta. O visor do aparelho celular estava quebrado. Logo em seguida chegou a mãe da vítima, e agora também vítima, a FRDT, 41 anos. Essa vítima percebeu que foi furtada uma máquina fotográfica de cor rosa, marca Sony, 5 anéis de ouro. Há suspeição com relação à autoria do furto, o que será investigado pela autoridade competente. Em Campina Verde, na Rua 34, no bairro Operário, em patrulhamento, os policiais depararam com o autor LH. Ele estava sentado na porta da residência e quando ele viu a viatura, ele tentou esconder algo próximo a ele, próximo onde ele estava sentado. Foi realizada a abordagem e procedida a busca. Foi localizado com o autor um canivete com aproximadamente uns 6 centímetros de lâmina e também foi encontrado maconha.
Foi dado voz de apreensão ao menor infrator e os materiais também foram apreendidos. No dia 11 de setembro, em Campina Verde, na Avenida 21, no Gilmar Teixeira, o menor infrator, M.A., 15 anos, percebeu a aproximação de uma guarnição e quando ele percebeu que se submeteria a uma busca pessoal, ele tentou jogar algo fora, algo que estava com ele. Foi procedida a abordagem e foi localizado junto a ele papelotes de cocaína. Foi dado voz de apreensão ao menor, o Conselho Tutelar se fez presente e acompanhou o registro da ocorrência. Pessoal, nós temos uma ocorrência de grande repercussão da cidade de Campina Verde, uma ocorrência de receptação na Avenida 11, no Senhor Teixeira. O plantão da sala de operações do 190 percebeu que uma Paraty de cor prata, placa HCU 4141, ocupada por aparentemente 4 indivíduos, passou lentamente próximo ao quartel por algumas vezes. Ao ser consultada a placa, verificou-se que o veículo havia sido furtado na cidade de Uberaba. O policial suspeitou que os indivíduos pudessem estar na cidade para cometer algum atentado contra o próprio quartel ou mesmo algum furto mediante explosão. Foi realizado rastreamento, a guarnição policial avistou o veículo na Rua 22 com a Avenida 13. Com o intuito de efetuar a abordagem, a guarnição acionou o giroflex, sirene e, em seguida, emanaram várias vezes a ordem para que o condutor parasse o veículo. Porém, ele não obedeceu e fugiu em alta velocidade pela Avenida 11, sentido cemitério. Durante a fuga, a guarnição percebeu nitidamente que os ocupantes do banco traseiro estavam mexendo no porta-malas pela parte de dentro do veículo e que um deles pegou um objeto que se assemelhava a uma arma de cano longo. Em seguida, ele voltou-se com esse objeto em direção aos policiais. Os militares não tiveram dúvida de que seriam atingidos pelos disparos de arma de fogo, momento em que efetuaram disparos contra o veículo. Um dos disparos perfurou a tampa do porta-malas e atingiu o dorso do autor, GCSA, 20 anos. Ele foi socorrido e foi transferido ao hospital da Universidade Federal de Uberlândia, ficando sob escolta policial. Durante a abordagem, os autores DPO, 35 anos, WFS, 21 anos, ROT, 28 anos e o autor IJM, 22 anos, tentaram fugir, pulando o muro para dentro do cemitério. Contudo, eles foram contidos. No veículo foi encontrado, dentro do porta-malas, um pé de cabra, alicate de cortar cadeado, marreta, feixe de mola, além de diversos outros materiais. Os suspeitos disseram que era a primeira vez que eles estavam na cidade de Campina Verde e que pretendiam furtar alguma loja. Ainda no interior do veículo foi encontrada uma nota de uma casa lotérica, a qual foi arrombada na cidade de Lagoa da Prata. Foi encontrado também sacos contendo moedas, sacos típicos de estabelecimentos bancários ou casas lotéricas. Frente aos fatos, os autores foram conduzidos presos. No dia 12 de setembro, na Rua Fortaleza, no bairro Amazonas, em Iturama, segundo o relato da vítima, ARD, 39 anos, ele está separado da autora LEB há aproximadamente uns 20 dias. E que no dia 12 ele foi à residência da ex-Armásia para conversarem sobre o relacionamento do casal, momento que, por motivos fúteis, a autora ficou exaltada, pegou um copo com álcool, jogou no corpo da vítima e em seguida ateou fogo. O corpo da vítima pegou fogo e causou algumas queimaduras leves na região do abdômen, braço e orelha esquerda. Uma testemunha, um tio da autora, disse que o casal estava junto, fazendo uso de bebida alcoólica, na residência da autora, momento em que eles começaram a discutir e a vítima da queimadura agrediu a autora com tapas e socos, tendo então ela pego o álcool e ateado fogo no corpo do ex-Amásio. Testemunhas, ao perceberem que o corpo da vítima estava pegando fogo, pegaram um pano
e colocaram sobre o corpo da vítima a fim de cessar o fogo. A autora evadiu, ela não foi localizada e está sendo procurada. A vítima foi encaminhada até o pronto-socorro para atendimento médico. Em Carneirinho, na Avenida José Ambrósio de Queiroz, no residencial Rodrigues Maia, segundo informações repassadas pela vítima, GLS, 36 anos, ela estava em seu quarto quando ouviu estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo, vindos da via pública. Nesse momento, ela entrou em contato com seu vizinho, uma testemunha, J, questionando sobre o barulho. A testemunha também disse que ouviu os estampidos. Eles foram até a parte externa e constataram que haviam 4 marcas semelhantes a disparos de arma de fogo, sendo uma na parede, ao lado do portão da garagem, e outras 3 no portão. As testemunhas, já no interior da casa, novamente, disse que pisaram sobre uma folha branca, que a recolheram e verificaram que nessa folha branca estavam escritas ameaças. As guarnições foram ao local, fizeram uma varredura, porém não foram encontradas cápsulas deflagradas. A folha contendo as ameaças foi recolhida e encaminhada junto ao boletim de ocorrência. No dia 13 de setembro, em Iturama, segundo o relato da vítima, FS, 42 anos, ela estava caminhando pela rua Dona Maria Estela Luz, rumo a um supermercado, quando 2 indivíduos se aproximaram e disseram para ela passar tudo que estivesse com ela. Ela, receosa, entregou sua carteira, contendo cartão do Banco Bradesco, Banco Brasil e um cartão do Ipseng. Também tinha aproximadamente R$2 em dinheiro. A vítima disse que não conseguiu visualizar os autores. Estão sendo realizados levantamentos a fim de chegar à autoria do furto. Em Campina Verde, na Avenida 11, no Senhor Teixeira, segundo o relato do solicitante BCFA, 22 anos, ele é proprietário de um estabelecimento comercial e ele estava removendo algumas peças de mármore, as quais estavam próximas a um monte de lixo, momento em que ele deparou com uma arma de fogo jogada em meio ao lixo. A guarnição foi ao local. A arma em questão trata-se de um revólver calibre .32, que estava carregado e municiado com 6 munições, sendo que 2 estavam deflagradas. Os objetos foram apreendidos. Na Avenida 21, no Gilmar Teixeira, em Campina Verde, foram repassadas informações que o autor FSP, 27 anos, estaria fazendo comércio de entorpecente, de drogas. Após monitoramento, foi percebido que chegou ao local o autor FVV, 40 anos, e ele já é conhecido no meio policial como usuário. Ele adquiriu drogas e pagou por elas certa quantia. Assim que o autor comprou o entorpecente e saiu do local, foi realizada a abordagem, foi encontrado com ele crack e cocaína. Ele disse que havia comprado os entorpecentes do autor FSP e pagou a quantia de R$20, sendo em 2 notas de R$10. O autor FSP foi abordado e ele confirmou que havia vendido a droga ao usuário. Os 2 foram conduzidos presos e o material apreendido. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só, tenham um bom dia, forte abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira. Locação de som para casamento, aniversário e eventos em geral com DJ. WA Som, som para palestras e reuniões. WA Som. Ligue agora e contrate. 9997-2522 e 3411-6056. WA Som. Potência e qualidade. Direção: o Elbert Andrade.